Bom dia. Bom dia, gente querida do canal Paz e Bem, gente querida da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem desta segunda-feira, 22 de julho de 2019. E este é o Paz e Bem de número 242 já. Nossa, vamos fazendo nossa história, não é? Alegria. Então, aí junto, acabaram minhas férias, minhas curtas férias de uma semana. Então, o Paz e Bem retoma a sua programação normal. Essa semana, talvez ainda não com toda a força, mas já estou organizando e tudo para que a gente retome a programação de maneira bem intensa nesta semana, na semana que vem, nas próximas semanas. O que já temos esta semana? Temos Paz e Bem todo dia, Caminhos do Espiritismo, toda terça-feira, e temos também, nesta segunda-feira, no Paz e Bem, com retransmissão na terça-feira pela Pós TV 247, a volta do Retalhos da Nossa História, às 5 horas da tarde, no canal Paz e Bem ao vivo, com o professor Pedro Lima Vasconcelos, e vamos retomar com a luta dos quilombos, dos quilombolas de Minas Gerais, na época, no ciclo do ouro. Isso é uma aula muito imperdível. Na terça-feira, teremos o Marcelo Barros, vamos falar sobre a aliança, a espiritualidade e o ecumenismo como uma aliança para a vida na humanidade. Acho que é um tema atualíssimo e crucial neste momento. Na quarta-feira, Faustino Teixeira Paz e Bem, vamos falar sobre teologia da libertação. Vai ser fantástica essa aula. Faustino é um especialista na história e na temática da teologia da libertação e das comunidades eclesiais de base no Brasil. Além disso, a gente vai ter, ao longo de toda a semana, sempre às 2 da tarde, uma Semana Urbano Medeiros. Urbano Medeiros, para quem não conhece ainda, é um músico, poeta, profeta do Brasil, lá das Minas Gerais, vive nas Minas Gerais hoje. Atualmente está em peregrinação lá pelo norte das Minas Gerais, na região do chamado Mapa da Fome, em uma missão, está com muitos problemas de saúde, mas está aí, né? E tem alguns vídeos novos e outros não tão novos assim, que ele me mandou e pediu para veicular no canal Paz e Bem. Então, estamos fazendo isso desde sábado, só no canal Paz e Bem, tá? Nesse caso, não na Pós TV 247. Então, essa semana toda, às 2 horas da tarde, estreia sempre um novo vídeo de Urbano Medeiros. Semana Urbano Medeiros, com grande alegria, mestre. É uma alegria a gente estar junto sempre. Assim como você, todos, todas. Pois bem, vamos lá. Paz e Bem desta segunda-feira. Olha, o Paz e Bem dessa segunda-feira é um tema que me ocupou demais desde a sexta-feira, nesse fim de férias, no sábado e no domingo, que foi um episódio lamentável, terrível, mas muito emblemático desses tempos de neofascismo que a gente está vivendo no Brasil hoje, e com uma participação que passa a história como um dos piores momentos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, e no caso de seu presidente, o cardeal arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor de Azevedo. Pois bem, sabe o que é esse Paz e Bem de hoje? É um grande viva a Nossa Senhora das Travestis. Viva a Nossa Senhora das Travestis, né, que está incorporada a partir deste fim de semana a este universo fantástico de representações de Maria, de Nossa Senhora. Temos agora a Nossa Senhora das Travestis a quem rezar, a quem lançar nosso olhar, né, na defesa, no pedido de defesa, na oração, para um dos segmentos mais fragilizados da sociedade brasileira e, na verdade, das sociedades ao redor do mundo, né, pautadas pelo machismo, pelo preconceito, pela homofobia, pela misoginia. Né? Nossa Senhora das Travestis. É nossa. É nossa. E o que aconteceu esse fim de semana? Né, para quem não está sabendo, e algumas pessoas acompanharam, a gente tratou desse assunto no site Paz e Bem, tratei no meu Facebook pessoal, e hoje vamos conversar aqui.
e depois vou também soltar um artigo no 247, e espalho nas redes, sobre esse assunto, mais uma vez. Pois bem, na sexta-feira, foi proibida, por decisão do prefeito de Belo Horizonte, Calil, a participação do grupo teatral Academia Transliterária na Virada Cultural de Belo Horizonte, com uma performance intitulada Coroação de Nossa Senhora das Travestis. Como eu disse, é um dos episódios mais terríveis de censura e perseguição aos mais frágeis do país. E, por incrível que pareça, um dos protagonistas principais neste processo de perseguição, censura e, ao final, proibição, porque a encenação foi proibida na virada cultural, foi exatamente o presidente da CNBB e arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Azevedo. A nota que Dom Valmor Azevedo assinou nessa dupla qualidade, arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, exigindo a censura e conclamando os católicos a investirem contra a peça, é um dos momentos mais patéticos e trágicos da Igreja Católica no Brasil. E a nota, ela, do ponto de vista da redação, da sua narrativa, do seu discurso, ela aproxima Dom Valmor da lógica narrativa do bolsonarismo, de Jair Bolsonaro. Incrível que a CNBB tenha caído a esse ponto. Vou ler para vocês 2 trechos da nota. Primeiro trecho que eu separei, tá? Não dá para ler a nota inteira. Exigimos e esperamos que as autoridades competentes e organizadores suspendam esse evento, que afinal o prefeito de Belo Horizonte atendeu a exigência do presidente da CNBB, por ser incontestável fomento ao preconceito e à discriminação, desrespeito aos valores da fé cristã católica, devendo saber que estão comprometendo gravemente a paz e o exigido relacionamento cidadão respeitoso. Olha só, que barbaridade. O sujeito pede, o presidente da CNBB pede censura por ser preconceituoso contra essa manifestação e acusa-os de preconceito. Mas, tem mais na nota. Católicos, paróquias, instituições católicas, associações, movimentos eclesiais e novas comunidades. Todos nós manifestemos fortemente nesse momento para que prevaleça o bom senso, a verdade, a justiça, a paz. É de uma iniquidade sem par essa nota. Né? Então, sobre o que ele faz, né? Por que a retórica do presidente da CNBB, ela é bolsonarista nesse momento, né? Ela assumiu totalmente a capa bolsonarista desse tempo da pós-verdade. Então, ele usa esse argumento de defender a justiça pela paz para perpetrar a injustiça. Ele fala em paz e conclama os católicos a uma guerra, a uma verdadeira cruzada santa. É exatamente o que faz o Bolsonaro, né? Ele usa as palavras invertendo completamente o seu sentido. Bolsonaro fala em verdade, como Dom Valmor fala na sua carta, e só espalha mentiras, como Dom Valmor espalha na sua carta. Ele diz que defende o Brasil, no caso do Bolsonaro, e entrega o país de graça aos Estados Unidos. A retórica de ambos, por trágico que isso possa parecer, aproxima a CNBB do neofascismo, da retórica neofascismo, de maneira inédita na história do Brasil e absolutamente lastimável. Quem assistiu à encenação está indignado, justamente indignado com a proibição e essa campanha sórdida promovida pelo presidente da CNBB e pelos católicos cristãos, sei lá, que essa gente aí de direita, neofascismo, pelo prefeito de Belo Horizonte, toda essa turma aí. A vereadora do PSOL, a Cida Falabella, que ela foi eleita pelo movimento Muitas em Belo Horizonte, né, para a Câmara dos Vereadores em Belo Horizonte. Ela assistiu à peça e ela diz assim, vou ler para a gente. Eu já assisti ao espetáculo e como devota de Nossa Senhora Aparecida me emocionei. A cena da coroação de Nossa Senhora das Travestis, em nada desrespeita a Maria. Pelo contrário, trata-se de uma homenagem à mãe que, em sua bondade e amor infinitos, é capaz de acolher, oferecer o colo,
conformar-se em território seguro para essas mulheres discriminadas e despojadas de direitos no país que mata travestis como se fossem nada. Repito, eu assisti ao espetáculo. Quantas das pessoas tão indignadas das redes sociais também o fizeram? Vamos queimar vocês, vamos meter bala, jogar ácido, são algumas das ameaças que o grupo recebeu. Gente, não era para ser essa a nota da CNBB? Em vez de uma nota que está dizendo de fogueira, de queimar, de meter bala, de jogar ácido, que no fundo esse é o estímulo que Dom Valmor faz a esses grupos católicos de direita, radicais, que é o que fizeram esses dias em Belo Horizonte. Além dessa manifestação da vereadora bonita, né? Eu achei realmente muito bonita essa ideia, né? Profundamente cristã, que ela, vou ler de novo. A cena em nada desrespeita a Maria, pelo contrário, trata-se de uma homenagem à mãe que em sua bondade e amor infinitos é capaz de acolher, oferecer o colo, conformar-se em território seguro para essas mulheres discriminadas e despojadas de direitos no país, que mata travestis como se fossem nada. É lindo. É a nota que deveria ser a nota da CNBB. Isso é uma tragédia para a história dos cristãos católicos, uma traição, né, à Igreja de Jesus Cristo e do Papa Francisco, essa postura do presidente da CNBB. Pois bem, no sábado, a gente publicou no site Paz e Bem, o link vai estar na descrição desse vídeo, mas é só procurar, né, pazebem.org, um corajoso artigo do monge Marcelo Barros, né, ele vai estar aqui com a gente nesta terça-feira, no Paz e Bem, depois na quarta-feira na TV 247, vamos comentar esse episódio, com certeza. Então, nós publicamos no sábado um artigo corajoso do monge Marcelo Barros, que saiu em defesa dos princípios do cristianismo e solidarizou-se com os integrantes da Academia Transliterária, confrontando a posição oficial da CNBB. Como eu disse, a carta está publicada no site Paz e Bem, eu vou ler só um trecho tocante e profundamente cristão da carta de Marcelo Barros. Acredito em um Deus que é amor, e em Jesus, que nos ensinou que o Pai amoroso se identifica com os pequeninos e marginalizados da sociedade. Vou ler, desculpa, eu errei aqui. Acredito em um Deus que é amor, e em Jesus, que nos ensinou que o Pai amoroso se identifica com os pequeninos e os marginalizados da sociedade do ódio e da exclusão. Peço a Deus, em minha oração, que um dia os pastores cristãos se situem não como poderosos, ao lado dos poderosos do mundo, e sim como irmãos e servidores de todos, e se solidarizem às travestis e até fiquem contentes quando alguém chamar Maria, mãe de Jesus, de Nossa Senhora das Travestis. Bonito, né? Bonito. Dom Valmor levanta a espada das cruzadas contra a Nossa Senhora das Travestis. Eu trago aqui uma questão para o presidente da CNBB e para aqueles que defendem a posição do presidente da CNBB. Se existe Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora dos Pobres, Nossa Senhora dos Navegantes, entre tantas outras representações de Nossa Senhora, qual é a razão teológica para não haver uma Nossa Senhora das Travestis? Queria que o Dom Valmor explicasse teologicamente qual é a razão para ele negar esse direito às travestis, para ele negar esta representação de Nossa Senhora. Que ele saia a público e escreva um artigo defendendo teologicamente essa razão. Dom Valmor, com sua nota, pretende colocar as travestis no índex? Pretende colocar as travestis como gente renegada pela igreja? É isso que Dom Valmor pretende? E depois? Ele vai fazer o mesmo com os gays? Com os negros? Com as mulheres? A nota do presidente da CNBB, eu repito, é muito grave. É um episódio muito grave. Do ponto de vista teológico e do ponto de vista da humanidade. É uma peça contra os pilares do cristianismo.
É dramático que a gente tenha vivido para assistir essa condição da CNBB. E aqui, quero fazer uma referência histórica. Acho que é importante para a gente entender o lugar do cristianismo. Quando a AIDS era uma peste que se espalhava pelo mundo, dizimando os gays, no auge, ali, né, anos 1980, início da década de 90, antes que aparecessem os coquetéis, né, para o combate à doença, as comunidades gays adotaram São Sebastião como seu santo protetor. Tornou-se comum, especialmente na França, mas depois isso se espalhou por diversos países, e aqui no Brasil também, que a existência de altares com a imagem de São Sebastião, nos locais de reunião dos gays e nas casas deles. Frequentei várias casas com bonitas imagens de São Sebastião, de amigos e amigas gays. A adoção do São Sebastião, né, como santo protetor dos gays, está evidentemente vinculada à sua representação, que não tem nada a ver com a modernidade, com a pós-modernidade, com o século XX. Desde o Renascimento, São Sebastião começou a ser retratado como um jovem de físico atlético e seminu. E a iconografia que se consagrou de São Sebastião, ela sustenta, desde aquela época, esse ideal homoerótico. Veja na capa do Paz e Bem de hoje. Veja na capa do Paz e Bem de hoje uma representação do genial Perudino e da sua escola, de 1500, de São Sebastião na coluna. Na capa do Paz e Bem de hoje tem a representação de São Sebastião na coluna e a representação de Nossa Senhora das Travestis. Naqueles anos, quando a CNBB caminhava com os mais frágeis e sofridos da sociedade, não passou pela cabeça de nenhum presidente da CNBB soltar uma nota contra os gays ou falar de uma suposta apropriação da imagem de São Sebastião pelos gays. Ao contrário, é como escreveu o monge Marcelo Barros, foi motivo de solidariedade e alegria na solidariedade, a dor dos gays na sua luta contra a AIDS. O seu sofrimento por conta dessa doença terrível foi motivo de alegria. De alegria no sentido assim, de, estamos juntos, vamos de mãos dadas, que é o que deveria a CNBB fazer com as travestis agora. Por sinal, eu queria dizer para você, meu amigo e minha amiga, se você não sabe, fique sabendo, há um sem número de santos gays na Igreja Católica. Hoje, não agora com o Papa Francisco, esse tema deixou de ser um tema vetado, mas isso foi um tema vetado, falado às escondidas. Bom, por sinal, se há uma coisa, quem conhece o interior da Igreja Católica sabe, né? O que mais há na igreja são padres, diáconos e freiras gays. Isso é motivo de perseguição, repúdio, vergonha na igreja, quando deveria ser motivo de orgulho e alegria, né? Mas há um casal de santos gays, que são São Sérgio e São Baco, são mártires do século IV, que eram casados. São santos gays. Claramente santos gays. Qual é o problema? Dom Valmor, qual é o problema? Qual é seu problema com os gays e as travestis? Qual é seu problema? Pois bem. Bom, quem sabe um dia a gente vê a hierarquia católica no Brasil retomar os passos originais do seu mestre, né? Por enquanto, o que a gente assiste é a mesma paisagem que São Francisco de Assis, que é o inspirador desse Paz e Bem, desse canal Paz e Bem, vislumbrou séculos atrás. Uma igreja em ruínas. Uma igreja em ruínas. Viva a Nossa Senhora das Travestis. Viva o cristianismo original com seu vigor, sua mensagem de amor, de solidariedade, de acolhimento. Para encerrar, eu quero atender à solicitação das artistas da Academia Transliterária e proclamar a oração à Nossa Senhora das Travestis, que integra a encenação proibida em Belo Horizonte. É linda, é comovente. Vou proclamar. Nossa Senhora das Travestis,
cubra-nos com seu Oxó sagrado. Passe o lacre contra todo ataque que possa vir de qualquer marvã. Que eu tenha força para grudar naqueles que fazem ao ó. Aguenta em seus braços meus sonhos, para que meu close seja certo. Que nenhuma mapoa ou ocó me olhe torto nas ruas. Dai-me a sabedoria da fechação, que eu, como as beás abertas, me aguente em seu santo colo. Diz-a com qualquer corriola, e cuida de mim, pois como filha, sei que nasci daí. Linda, linda. Um grande viva Nossa Senhora das Travestis. Que ela passe a ser uma objeto da nossa admiração. Torne-se nossa amiga aqui no canal Paz e Bem. Nossa Senhora das Travestis. Bom, é isso. É isso. É tudo uma maravilha tão grande. E o neofascismo transforma tudo numa noite de terror e perseguição e censura. É tão triste ver a CNBB, ou pelo menos o presidente da CNBB, alinhado a esse tempo de terror, censura e perseguição. Terrível. Bom, vamos fazer silêncio, meditar um pouquinho, né? Que a gente possa ter um espaço de silêncio para promover uma santa indignação contra tudo isso. Mas não tenho raiva do presidente da CNBB, que ele seja feliz. Ele com as suas roupas, suas vestes, ele seja muito feliz, que ele possa honrar a tradição de tantos presidentes da CNBB, que ele possa retomar a trajetória da Igreja Católica no país. Por enquanto, ele fica lá com o Bolsonaro, lamentavelmente. Então vamos, né, abrir espaço para essa santa indignação, vamos abrir espaço para Nossa Senhora das Travestis em nosso coração e silenciar um pouquinho nesta abertura de semana. Vamos lá? Então, como sempre, espinha ereta, coração tranquilo. Respiração profunda. A respiração é o mantra do corpo, né? Uma respiração a mais profunda possível. Né? Vamos fazer algumas respirações bem profundas para ditar um novo ritmo na nossa vida. Silêncio. E o mantra mental. Pode ser Nossa Senhora das Travestis. Maranata. Escolha a sua palavra. Escolha seu mantra. Repetição mental, nunca oral, tá bom? Vamos lá, fechei meus olhos, fecho os seus e vamos. Ok. Viva Nossa Senhora das Travestis. Paz e bem. Paz e bem.